Então vamos lá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Continuando aí com nossa matéria de análise combinatória, vamos ver o que é um arranjo simples, tá? Um arranjo simples consiste na permutação simples de P elementos tomados de um conjunto com N elementos distintos. Por exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos de 1 a 9? Isso consiste na permutação de três elementos tomados de um conjunto de 9 elementos, utilizando o mesmo raciocínio que o exposto na permutação simples. O número total de permutação é igual a 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 504 possibilidades. Então, olha só, vamos aqui para o papel. Nós temos 3 algarismos, tá? E você tem os números de 1 a 9. Se são elementos distintos, eu não posso ter o número 1, 1, 1, ou seja, o número 111, tá? Porque eu não posso repetir. Então, as possibilidades que eu tenho para o primeiro são 9. Quando eu estiver utilizando um desses elementos aqui, eu não posso utilizar ele aqui. Então, 8 aqui. E depois 7. Então, essa foi a conta que ele fez lá, que deu os 504 numerozinhos, tá? Então, vamos seguir aí. Então, aí nós temos a formulazinha do arranjo, tá? Então, vamos aqui para o papel aqui, ó. A formulazinha do arranjo é A, N, vírgula, P. Aí, o que você vai ter aqui? O N em cima, como fatorial, e a subtração dos números embaixo também em fatorial, tá? Nesse exemplo aqui de cima aqui, nós temos um arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3, certo? Porque eu tenho 9 elementos e eu vou pegar 3 porque eu quero algarismos distintos de 3. Então eu posso usar essa formulazinha aqui. Então são 9 elementos tomados 3 a 3. Olhando para de cima, o que a gente tem? 9 fatorial dividido pelo 9 menos 3. Então 9 menos 3, parênteses, fatorial. Então nós vamos ter 9 fatorial sobre 6 fatorial. Em cima nós temos 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, e aqui é continuar, correto? Só que nós temos um 6 embaixo, então eu posso simplificar aqui. Então o resultado, ó, é o nosso 504, que é 9 vezes 8 vezes 7. Então, num exercício desse tipo, você pode usar a formulazinha, tá? Quem gosta aí de decorar a formulazinha, ou pode usar pelo método que a gente usou no início do nosso conteúdo aí, né? Que foi explicado dessa maneira ali, você fazendo com as possibilidades. Mas quem tem facilidade em gravar fórmula, pode usar a formulazinha direto, tá? Vamos ver mais um exemplo aí. Então, nesse exemplo aí diz assim: uma escola possui cargo para diretor geral e diretor adjuntos. Para ocupar esses dois cargos, candidatam-se 7 professores. De quantas formas diferentes podem ser escolhidos os 2 professores para ocupar esses cargos? Então, olha só, você tem 7 professores para ocupar 2 cargos. Então, ele botou aí, é um arranjo de 7 elementos tomados 2 a 2. Então, é o 7 fatorial dividido por 7 menos 2, entre parênteses, fatorial, né? Aí ficou 5 embaixo. O 7 aí desmembrou. 7 vezes 6 vezes 5. Mas como tem um 5 embaixo, aí você corta, ficou 6 vezes 7, 42. Então vamos aqui para o papel. Então, você tinha um arranjo de 7 elementos tomados 2 a 2. Né? A gente viu aí que é o 7 sobre o 7 menos 2, que é 5 aqui. Então é 7 vezes 6, porque o 5 foi cortado, certo? Se você fosse fazer do método anterior, quem gosta,
O que você tem? Um cargo para diretor e um cargo para adjunto. Nós temos 7 professores. Quantos podem concorrer ao cargo de diretor? Qualquer um dos 7 professores. Agora, quantos podem concorrer ao adjuntos? Qualquer um dos 7, menos aquele que já foi eleito diretor. Então aqui eu só vou ter 6 professores concorrendo, que é o nosso 7 vezes 6, que é a resposta aí do exercício, que é o 42. Tá? Então, como eu falei, você vai ler o exercício e vai ver a melhor maneira de você fazer. Se ele te der a formulazinha, né, um A de 8 e 3, para você resolver, normalmente isso acontece nas provas, você já sabe que é a fórmula, então é 8 sobre 5. Aí você vai fazer 8 vezes 7 vezes 6, aí vezes 5. Opa, tem um 5 ali, vou parar aqui, que aqui é 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo também eu tenho um 5, 4, 3, 2, 1. Então você corta e faz a multiplicação. Tá? Então, se ele te der a fórmula, você tem que fazer o desenvolvimento, não tem jeito. Agora, se ele te der um exemplo como esse, você pode fazer da maneira tradicional ou da maneira utilizando a nossa fórmulazinha aí. Beleza? Vamos para esse aí da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz assim: uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Então, o que nós temos aí? Indo aqui para o papel. Temos um arranjo de 5 candidatos, certo? Só que ele vai ter quantas tomados de quanto a quanto? O presidente, o tesoureiro e o secretário, tomados de 3 a 3. Então nós temos aí o seguinte: 5 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que é a diferença dele aqui embaixo. Então nós temos aí que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Como 2 tem embaixo, eu posso cortar, certo? Então nós temos 3 vezes 4, 12, com 5, 60. Se eu fosse fazer da maneira tradicional, são 3 cargos, certo? Presidente, tesoureiro e secretário. São 5 candidatos. Então eu posso ter 5 candidatos aqui concorrendo a essa vaga. Quando esse cara ganhar, ele não pode concorrer aqui. Quando tiver um aqui, ele não pode concorrer aqui. Tá vendo? De novo, 5, 4 vezes 3. Então é aquilo que eu estou falando sempre. Você pode usar a formulazinha ou resolver da fórmula tradicional. Você escolhe aí, tá? A nossa resposta aí é a letra B de bola. O importante é você acertar o exercício e você entender a matéria.